Olá, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e o meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Todos bem-vindos. Hoje estaremos refletindo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso é um evangelho bem longo, né? Bem longo, e precisamos meditar bastante porque tem muita coisa importante neste evangelho, né? Aí, por exemplo, nós vemos Pedro em duas situações: como pedra de construção para a igreja e como pedra de tropeço. Verdade. Para os planos de Deus. Então, Pedro se apresentando em duas situações diferentes, em que nós agora mesmo podemos analisar um pouco. É verdade. E então, quer dizer, a gente vê que Jesus o exalta, o elogia e diz a grande missão que tem para Pedro. Ele teria mesmo, entre todos os apóstolos, ele foi aquele escolhido para
ter as chaves do reino de Deus. É sobre ele que o Senhor ia construir a sua igreja. Tão grande é a missão de Pedro que Jesus, neste momento, mudou o nome dele. O nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. A partir deste momento, ele passou a ser chamado de Pedro por Jesus, porque ele seria a pedra fundamental desse grande prédio, desse grande building, que a gente chama em inglês, que seria a igreja. Toda grande instituição, nós vemos isso acontecer mesmo na história da humanidade, na história comum da humanidade. Todos os grandes prédios, todas as grandes construções, eu não sei se vocês já notaram, sempre existe uma pedra na frente com uma placa comemorativa dizendo quando que aquele prédio foi construído, quem que o construiu e tudo mais, né? O governo da época e tudo mais. Assim é a igreja. A igreja é construída sobre essa pedra fundamental, essa pedra principal que foi Pedro, nosso primeiro Papa. Chamado de pedra angular. A pedra angular. A pedra principal. Então é bem interessante que, por isso que muitos inteligentes sábios na história disseram, onde tem Pedro, aí tem a igreja de Cristo. Porque Jesus está claríssimo, não existe dúvida de que ele escolheu Pedro. Ele fala muito, muito claro, como a gente diria, com português rasgado. Com português rasgado, ele fala quando ele pergunta, né? Ele perguntou aqui no versículo 15, ele fala, então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Então, o que a gente entende? Como que foi o Pai que está no céu? E Pedro foi revelado nesse momento pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou através dele neste momento. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Por isso a igreja existe até hoje. Porque a gente já refletiu nesse evangelho anteriormente. E a gente sabe, a gente até mencionou como que houveram assim muitos perseguidores que tentaram acabar com a igreja, tentaram destruir a igreja. A igreja foi perseguida externamente, internamente, intelectualmente. Então, todas as maneiras que podiam tentar acabar com a igreja, tentaram. Mas eles não vão conseguir nunca, mesmo que continuem tentando, porque Jesus profetizou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sim, todas essas tentativas de destruir a igreja foram as portas do inferno agindo para tentar acabar com a igreja. Quer dizer, o diabo, ao longo desses 2000 e poucos anos, tentando acabar com a igreja através de pessoas que se colocavam a serviço dele. Hoje, a igreja celebra o dia de São João Maria Vianney. Hoje é o dia do padre. Ele foi o cura d'Ars. Foi um padre da França, dessa cidade de Ars, onde ele tinha vários dons. Ele era um padre muito bem dotado. Ele tinha o dom de também responder às perguntas que lhe faziam no coração. Ele tinha esse dom pelo Espírito Santo. É bem interessante, até assemelha com esse acontecimento de Pedro, né? Quer dizer, quando Jesus pergunta, Pedro responde do fundo da alma dele, do coração dele, quem é Jesus. E São João Maria Vianney era um padre muito virtuoso que sofreu muito para evangelizar essa cidade, mas no final ele conseguiu.
E é bem interessante que, assim, nesse dia de hoje, ser novamente lido esse evangelho, onde Jesus está falando sobre a igreja dele. Nós sabemos que nós somos a igreja do Senhor, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas sabemos que existe a igreja construção, a igreja prédio. E a igreja instituição. A igreja instituição. E a gente sabe que, assim, nós todos formamos uma única igreja. A gente acredita na igreja triunfante, que é a igreja onde é aqueles que estão todos já na glória de Deus. A igreja em estado triunfante, a igreja em estado padecente, que são aonde estão as almas do purgatório, né? Aonde estão as almas daqueles que morreram sem ainda estar totalmente limpos dos seus pecados para entrar no reino dos céus. E a igreja militante, que somos nós, que estamos ainda na luta, estamos ainda lutando essa batalha para a gente ganhar o reino dos céus. Militante vem da palavra militar, que significa nós estamos no meio da guerra. E o Senhor, falando sobre isso, veja, até nisso ele pensou. Certamente, uma vez que não conseguiram acabar com Jesus, nem eliminar todos os seus discípulos, certamente eles iriam contra a instituição, eles iriam contra a igreja, porque pensavam assim: se acabamos com a igreja, acabamos com todos. Mas o Senhor profetizou que ele não ia permitir que isso se passasse. Verdade. Quando os apóstolos, um a um, foi martirizado, mesmo assim não acabou com a igreja, porque vieram outros que os substituíram e continuaram adiante a obra da salvação. Durante os primeiros 300 anos da igreja, que foram anos intensos de perseguição pelos imperadores romanos, houve muito martírio, mas mesmo assim não conseguia acabar com a igreja. Tanto assim que o escritor no século I, chamado Tertuliano, escreveu: quanto mais cristãos morrem, quanto mais eles derramam o sangue, mais esse sangue se torna semente de novos cristãos. Então não adiantava o que fizessem os imperadores, o que fizessem não adiantava, não conseguiam acabar com a igreja. Hoje, eu nem sabia qual era o evangelho que nós íamos ler hoje. Até fiz um comentário para você, né? Uhum. Na cozinha, né? Sobre a igreja. Você lembra o que eu falei? Sobre o corpo místico? Eu tava falando pro Adilson isso. Eu acordei pensando, nossa, Deus dá tanta prova pra gente acreditar quem Ele é, né? Jesus dá tanta prova que deu e continua dando pra gente crer de onde Ele veio, quem Ele é, que só de imaginar nos mártires, como que você pode explicar isso? Eles eram entregues para serem comidos pelos leões famintos, e quando eles eram recolhidos depois de mortos, os corpos estraçalhados, e muitos tinham um sorriso no rosto. Então eu acordei pensando nisso, falei pensando, nossa, o sorriso dos cristãos no rosto era para ser o contrário, era para ser caras de pavor, gente morrendo de uma maneira muito cruel, eram para estar terrorizados. E a história fala bem claro que Nero ficava louco quando ia recolher os corpos e todos tinham um sorriso no rosto. Algo fantástico, realmente. Eu imagino que naquele momento em que eles estavam sendo estraçalhados pelos leões, pelas feras, eles viram a glória de Deus, eles viram Jesus, eles viram o quanto lindo é o reino dos céus. E aí, naquele momento, foi que superou toda a dor que eles estavam sentindo, todo o sofrimento. Porque Jesus nos ensina a rezar e a pedir o Espírito Santo.
realmente ele disse que o Espírito Santo, que tem vários títulos, né, de o advogado, o paracto, o consolador, né, o fortalecedor. O Espírito Santo é que vai nos motivar, nos dar força. Então, o Espírito Santo está com a igreja, como o Senhor falou: irei ao Pai e vos mandarei o Espírito Santo. Então, Jesus está com a igreja através do Espírito Santo hoje. E é através do Espírito Santo que Jesus cumpre o que ele prometeu, que eis que estarei convosco até o fim do mundo. Sabe, pelos relatos, quando a gente lê os documentos da igreja, quando a gente lê algum sermão de um dos padres antigos da igreja, muitos ficaram muito famosos, ganharam títulos de padres da igreja, doutores da igreja, porque eles chegaram num grau de aprofundamento tão grande da palavra de Deus, um grau de discernimento, entenderam de uma maneira tão lógica, tão clara, tão fabulosa, que quando a gente lê a interpretação que eles dão para alguns evangelhos, a gente fica admirados. Você não tem como ler e dizer: eu não concordo com isso, isso não é, porque são palavras de vida. Então hoje no dia do padre, e a gente sabe, né, que ser padre é muito difícil, é uma vocação que não é todos que têm, porque um sacerdote, ele larga tudo, ele renuncia a tudo, ele faz um voto de obediência, ele vai para onde ele é mandado, e ele tem que ser alguém desapegado. Além de não ter uma família, ele também não tem bens, não tem nada aonde ele divide com a fé dele. É alguém que vive totalmente a serviço. A gente diz que é o sacramento, né? O sacramento da ordem é o sacramento do serviço. Uhum. Ontem mesmo eu conversei pelo telefone com um padre amigo nosso que foi para o Canadá. Então veja, ele estava bem instalado no Brasil, de repente ele é mandado para o Canadá. E vai para uma terra estranha, começa até se adaptar, conhecer a comunidade e se colocar ali a serviço, para servir ali onde o Senhor tem para ele um plano. Ele vai para onde Deus manda, para onde a igreja necessita dele. Por isso assim, é muito difícil ser padre, porque o padre ele renuncia uma vida matrimonial, de família, ele renuncia de a sua própria vida, porque ele se coloca totalmente, inteiramente a serviço da igreja. Então nós homenageamos, parabenizamos todos os padres no dia de hoje. Parabéns, vós todos sacerdotes, parabéns. E podem saber que vocês, padres, contam sempre com as nossas orações. E fazem uma grande diferença na nossa vida. Nós admiramos, respeitamos, temos um carinho muito grande por todos os sacerdotes, porque sabemos que é uma missão, assim, é uma missão que merece nosso respeito, a nossa dignidade, porque a nossa admiração. Nem todo mundo consegue viver uma vida sacramental, uma vida celibatária, uma vida de solidão, porque muitas vezes os padres... entrega, né? Os padres ficam só, quando todo mundo vai embora, só tem eles, né? Ele e Deus. Mas a gente os parabeniza, a gente pede ao Senhor que continue mandando operários para a messe, como Jesus ensinou. Reze, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Então a gente está sempre pedindo ao Senhor da messe que envie operários e que dê força para os sacerdotes, porque a vida de sacerdote também é uma vida muito sacrificada. Muitas vezes eles não são bem compreendidos,
muitas vezes são julgados, desrespeitados. As pessoas estão no mundo de hoje assim, perdendo esse respeito de ver a persona de Cristo no sacerdote, ver que ele representa Jesus. Então, eu lembro de uma frase célebre de Santa Catarina de Sena, né? Ela foi muito importante na história do papado, né? Teve uma época que o Papa saiu, foi para a França, para avião, e ela, uma fiel leiga, escreveu, incentivou o Papa para voltar para Roma, porque o lugar do Papa era em Roma. E Santa Catarina de Sena, ela foi analfabeta. Ela aprendeu a escrever bem mais tarde na sua vida. E que função que ela teve, né? Ela escreveu, ela era a santa, assim, muito preocupada com o sacerdócio. E ela disse uma vez que se ela estivesse caminhando numa estrada e viesse um anjo do Senhor e um sacerdote em sua direção, ela falou que ela cumprimentaria primeiro o sacerdote, porque o sacerdote representa Jesus. É o próprio Cristo. E o anjo é um anjo. Quer dizer, o sacerdote, ele é aquele que consagra, ele é aquele que abençoa, ele é aquele que perdoa, ele é aquele que liga e desliga. É bem interessante como que ele é aquele que o Senhor deu o dom para perdoar os nossos pecados, e deu o dom para também de não perdoar. Não pelas forças próprias dele mesmo, mas ele representando naquele momento, quando a gente se confessa a ele está representando o próprio Cristo. É o Senhor que age por meio dele através do Espírito Santo. Mas é uma pessoa consagrada a Deus. Imagina assim, como nós não vamos ter um carinho, um respeito muito grande por eles, por serem consagrados. Quantas coisas eles renunciaram para servir a igreja. Então merece da gente mesmo todo o nosso carinho e respeito. A gente aprende muito com eles, muito mesmo. E a gente reza sempre pela santidade deles, porque é muito importante que todos sejam santos para que realmente santifique a comunidade. E tudo isso teve então o seu começo a partir daquele momento ali em que Jesus muda o nome de Simão para Pedro e diz para ele: eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha que autoridade grande, né? Que Jesus está dando para Pedro neste momento. Te darei as chaves do reino dos céus. Significa o seguinte, minha gente: só Pedro poderia abrir as chaves do céu. Só Pedro poderia abrir a porta do céu para a gente a partir daquele momento. Ele seria o representante maior de Cristo aqui na Terra, o nosso primeiro Papa, que nós sabemos na história, pois tivemos até hoje 266 papas, começando por São Pedro. É verdade. Pedro se tornou então o primeiro grande líder na nossa igreja, cujo sucessor hoje em dia é o nosso Papa Francisco. Exato. E quem está agora com a chave? O Papa Francisco. Quando você vê a estola do Papa Francisco, você vê o desenho de uma chave. Aquela chave representa a chave que Cristo deu para Pedro naquele momento. Pois é, então, por isso que a gente conhece muitas pessoas que não são católicas, mas que têm respeito pela igreja. Foram seguir outras igrejas que surgiram depois, mas são pessoas que não falam uma bobagem contra a igreja, nem contra o Papa. Porque quem pensa, quem fica falando por aí que o Papa é a besta, eu não sei bem se essa pessoa conhece nada. Porque como é a besta? Se você chama o Papa de besta, quem será Jesus para você? Porque quem designou o Papa foi... E o nome Papa era o nome que se dava na Grécia. Era o nome que se dava para os bispos, para os apóstolos. Significa pai. Então eles eram chamados bispos de Papa. Mais tarde,
esse título ganhou somente o bispo de Roma. E quem é o bispo de Roma? É o Papa. Então, Exatamente. ele que ganhou o nome de Papa. E então, isso foi um nome carinhosamente que todos chamavam os religiosos, que eram os bispos, de uma maneira para que eles separassem dos padres. Existe uma hierarquia na igreja. Então, tem a hierarquia, tem o diácono, e depois do diácono tem o presbítero, que é o padre, e depois tem o bispo e o papa. Embora entre bispo e papa tem monsenhor, né, que é um padre com um grauzinho maior. Existem os bispos auxiliares, existem os núncios. Cada país tem um núncio, que ele é o bispo responsável das relações com o Papa. Ele é o representante do Papa em cada país. Em cada país. Então, e o arcebispo? Aqui o nosso arcebispo, nós temos o Gerard, que é de West Palm Beach, e nós temos em Broward, Thomas Whisky, o arcebispo, que fica na arquidiocese. E o arcebispo tem os seus bispos auxiliares. Então, é bem interessante essa hierarquia, mas todos são padres. É bem interessante. Todos são ordenados padres. E quem já foi numa ordenação sacerdotal, o padre, quando ele é ordenado, nós já fomos, na época que viviam no Brasil, uma vez aqui em West Palm Beach. Nós fomos de um seminarista que estava na Igreja Rainha da Paz. É bem bonito como que eles deitam no chão quando eles são consagrados, porque quando eles se levantarem, eles se levantam com uma nova missão. É bem como que naquele momento, a partir daquele momento em que eles se levantam do chão, eles morreram para o mundo. Né? E nasceram para Deus. Mas é uma vida de entrega, consagração, e a gente então deve pedir sempre a Deus para ajudá-los a manter na vocação. E é uma vocação assim, um padre não pode escolher uma pessoa e falar assim: ei, você está escolhido para ser padre. Não é assim. O chamado vem de Deus. É algo que a pessoa sente no coração. Não é alguém que aponta, mas na história da igreja, muitos bispos eram apontados pelos povos. As pessoas escolhiam os bispos. Na época de Santo Agostinho mesmo, Santo Ambrósio, a gente sabe com mais evidência sobre isso. Mas é isso que nós queríamos falar no dia de hoje. Infelizmente, ainda teríamos muito o que coisa. discutir, o que falar aqui, mas infelizmente temos que parar por aqui, porque senão o nosso vídeo vai viralizar à noite. Isso é verdade. São muitas coisas, né? Muitos detalhes, mas o que é mais importante a gente, no dia de hoje, né, eu sugiro para vocês e para gente que a gente passe um dia refletindo mais sobre a vida sacerdotal, fazendo oração por eles, para que o Senhor dê sempre muito discernimento, forças, resignação, que muitos padres são tentados, são perseguidos. Então a gente vai rezar por eles, por todos que estão sendo perseguidos, tentados, caluniados, mortos. Muitos padres foram mortos porque eram padres, porque ouviam confissão e eles não poderiam contar, e aí morriam por isso. E muitos continuam morrendo em países que o catolicismo ainda, o cristianismo ainda não é liberado. Então eles matam mesmo, sem piedade. Bom, muito obrigado mais uma vez pela participação e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. A paz de Cristo para todos nós. A paz de Cristo. Que o Senhor abençoe todos os nossos padres. Amém. Amém. Terminamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.